Vivemos em um mundo onde a verdade muitas vezes se esconde nas sombras e algumas histórias escapam da lógica, do medo e entram no reino do inimaginável. Hoje à noite, exploramos casos reais, mistérios perturbadores, confissões arrepiantes e crimes tão bizarros que ainda assombram investigadores. De bairros calmos, com horrores ocultos a assassinos que somem sem rastros e vítimas cujos fantasmas ainda sussurram nas evidências. Essas são histórias que desafiam a razão, onde cada pista gera mais perguntas e a verdade é ainda mais sombria do que se temia. Sylvia Cachê nasceu em Arlington, Virgínia, filha de Antônio e Sylvia. Antônio era otorrinolaringologista e cirurgião, Sylvia, pintora. A família Cachê tinha boas condições e Sylvia teve uma infância confortável, mas também se mudou muito. Ela cresceu na Virgínia, assim como em Lima McLean e no Peru. Durante a infância, Sylvia era uma apaixonada por moda. Ela sonhava em se tornar um nome conhecido no mundo da moda. Amigos e familiares a consideravam generosa, confiável e leal. Ela amava cachorros e tinha 2 poodles toy. Na adolescência, Sylvia frequentou escolas particulares em Washington, Distrito de Colômbia, mas também era muito inteligente e determinada. Então, depois do ensino médio, Sylvia se matriculou na Marymount College e se formou em design de moda. Ela estagiou em vários lugares, inclusive na Marc Jacobs. Mais tarde, Sylvia também atuou com grandes nomes da moda, como Tommy Hilfiger e Victoria's Secret. Na Victoria's Secret, ela virou chefe do design de moda praia e ganhou uma nova visão. Sylvia queria sua marca de maiôs. Sylvia montou seu negócio enquanto ainda trabalhava na Victoria's Secret. Em 2006, ela saiu e criou seu próprio império de moda praia de alto padrão. Sylvia nomeou sua marca de Sila em homenagem à mãe e teve sucesso. Seus maiôs apareceram na Sports Illustrated, assim como em revistas de moda como Ellen Style e Vogue. Então, é seguro dizer que Sylvia era uma grande personalidade e sua criação estava aos poucos se tornando destaque na indústria. Sylvia nunca esteve tão orgulhosa de si mesma, era seu sonho de infância. Ao ver seu trabalho nas passarelas e revistas, ela sabia que tinha conseguido. Assim, a vida de Sylvia ia muito bem. Mas ela sentia falta de companhia. Ela queria encontrar alguém com quem pudesse conversar sobre tudo e compartilhar sua vida. A vida tinha alguém reservado para ela, e em 2010 ela conheceu Nicolaus Brooks. Os dois tiveram um encontro interessante. Um dos cachorros de Sylvia foi atropelado e precisou ir ao veterinário. E enquanto tudo isso acontecia, os dois se conheceram e, em uma reviravolta surpreendente, começaram um relacionamento quase imediatamente depois. Apesar de tudo, tudo ia muito bem para ambos. Mas coisas boas nem sempre duram para sempre. Nicolaus Brooks era filho do compositor vencedor do Oscar, José Brooks. Ele era conhecido por criar, compor e produzir trilhas de jingles comerciais. Um dos mais renomados foi Você Ilumina Minha Vida, que lhe rendeu vários prêmios. Mas o mesmo não valia para seu filho. Nicholas vivia luxuosamente, sem contribuir. Nicholas basicamente vivia do dinheiro do pai e era definido como um playboy e sem esperança quando se tratava de manter um emprego. Ele estava desempregado na maior parte do tempo e, para piorar, era fortemente dependente de substâncias ilegais. Os amigos de Sylvie definiam o relacionamento dela com Nicholas como, no máximo, instável. Eles brigavam, faziam as pazes e repetiam. O relacionamento deles era volátil e Sylvie sabia que não queria ficar com ele. Além disso, não ajudava o fato de Nicholas trair Sylvie de vez em quando. E como se não bastasse, ele ainda usava o dinheiro e os cartões de Sylvie escondido para sair com suas amantes. Isso era um nível totalmente diferente de traição. Ele usava o dinheiro da Sylvie para contratar e pagar profissionais do sexo. Quero dizer, trair seu parceiro já é uma coisa, mas desrespeitá-lo assim era outro nível. Sylvie não sabia de nada disso no começo, mas era só uma questão de tempo até ela perceber. No dia anterior aos fatos deste caso, Sylvie enviou um e-mail muito bravo para Nicholas. O e-mail dizia que ela sabia dos encontros e dos gastos dele com o dinheiro dela, e que estava cansada das atitudes dele. No fim, Sylvie se despediu de Nicholas e disse para ele aproveitar na cadeia. O e-mail sugere que Sylvie sustentava Nicholas financeiramente no relacionamento. Nicholas trocou o fundo fiduciário do pai pelo dinheiro da namorada para se sustentar.
E ele ainda teve a coragem de trair ela. Sério, não tenho palavras pra esse cara. Então dá pra perceber que o relacionamento não era pra durar muito, mas por algum motivo. Um dia depois que esse e-mail foi enviado, Sylvia e Nicholas se encontraram e foram ao Soho House em Manhattan no dia 9 de dezembro de 2010. O casal fez check-in por volta de 00h30 e, segundo o recepcionista, Sylvia estava cansada. Sylvia chegou a dizer ao recepcionista que seu namorado, Nicholas, estava drogado e tinha colocado fogo na cama. Ao derrubar velas, conseguiram apagar o fogo. Agora eles não queriam mais dormir lá, porque o quarto estava cheio de fumaça e cheiro ruim. O recepcionista disse à polícia que Sylvie confessou ter tomado Xanax e mal conseguia manter os olhos abertos. Basicamente, ela estava exausta. Bem, o recepcionista chamou o concierge e assim que ambos se afastaram do quarto de Sylvie, eles ouviram uma discussão acalorada, com gritos, xingamentos e berros. Então a noite começou muito bem. Por volta de 00h45, um ajudante de garçom levou um balde de gelo ao quarto 20 deles. Surpreendentemente, ele foi recebido por Nicholas no corredor e os dois entraram juntos no quarto. O ajudante de garçom disse que não viu nem ouviu mais ninguém no quarto. 2 horas depois, às 2h11, câmeras de segurança no corredor flagraram Nicholas entrando e saindo do quarto várias vezes. Ele foi visto no corredor e depois voltando ao quarto quase no mesmo horário em que Nicholas estava lá. O quarto abaixo de Nicholas e Sylvia reclamou de um vazamento de água. A administração do hotel não verificou o vazamento de imediato. Apenas às 2h18 da manhã, Nicholas foi visto saindo do quarto e ele se encontrou com um funcionário do hotel, Davi Halley, e os dois saíram para beber. Cerca de 30 minutos depois, às 2h51 da manhã, houve outra reclamação sobre o mesmo vazamento de água. E foi nesse momento que a administração do hotel finalmente se levantou e foi até o quarto 20 para verificar o que estava acontecendo. A administração foi ao quarto de cima, mas ninguém atendeu. Ao perceberem o risco de o vazamento se agravar, decidiram entrar no quarto mesmo assim. E foi então que eles se depararam com uma cena macabra. A gerência do hotel entrou no quarto 20 e, inicialmente, tudo parecia calmo, até ouvirem algo. Parecia o som de água correndo e vinha do banheiro. Quando a gerência entrou, eles viram algo que não poderiam esquecer. Uma jovem estava deitada imóvel e submersa na banheira do hotel, e a água estava transbordando da torneira aberta. Essa era a água que havia escorrido para o quarto de baixo, causando o vazamento. Infelizmente, era Sylvie Cachet, de 33 anos. Ela foi encontrada usando suéter de gola alta, roupa íntima rosa e um Rolex, mais nada. Ao examinar mais de perto, a administração percebeu que ela já havia partido. A administração do hotel acionou a polícia e os serviços de emergência, e Sylvie foi declarada morta às 3h33. O recepcionista e o concierge ficaram sinceramente sem palavras quando souberam que o corpo de Sylvie havia sido encontrado no quarto. Eles literalmente a viram há apenas algumas horas e, além de estar cansada e irritada com o namorado, ela estava viva e bem. Mas agora ela não estava mais. A polícia encontrou marcas no pescoço de Sylvia e o que parecia ser uma mordida na mão ao examinar seu corpo. Os investigadores ficaram coçando a cabeça porque não faziam ideia de quem poderia ter feito isso com Sylvia. Uma autópsia também foi realizada no corpo de Sylvia e concluiu-se que sua morte foi um homicídio e que alguém a manteve submersa até ela parar de respirar. Isso só aconteceu quando eles perguntaram por aí e descobriram que Sylvia tinha feito check-in com seu namorado. Nicholau Brooks se divertia como nunca, bebendo sem parar, sem saber que sua namorada acabara de ser encontrada morta no quarto do hotel. A polícia resolveu esperar Nicholau, que acabou aparecendo. Quando ele viu a fita de isolamento da cena do crime e a quantidade de policiais na porta, ficou um pouco surpreso. Quando a polícia perguntou a Nicholau onde estava, ele disse que encontrou um conhecido e foram tomar uns drinks. Ele disse não saber do ocorrido com Sylvia, e ressaltou que isso poderia ter acontecido enquanto estava ausente. Mas a polícia não acreditou na história dele. Nicholau, além de Sylvia, era o único com acesso ao quarto de hotel deles. Após revisar as câmeras de segurança, analisar o histórico de Nicholau com Sylvia e o e-mail, concluíram que Nicholau era responsável pela morte de Sylvia. O DNA de Nicholau foi achado no quarto de hotel, na banheira e na torneira, que estava totalmente aberta quando Sylvia foi encontrada. Então, a partir desse ponto, o caso estava praticamente encerrado, mas Nicholau negou tudo.
Mas se Nicolau não fez isso, então quem fez? Em 9 de dezembro, Sylvia foi morta na banheira pela administração do hotel no mesmo dia. Nicolau Brooks foi preso e acusado do assassinato dela. Ele negou as acusações de homicídio em segundo grau e aguardava julgamento. O julgamento ocorreu em 2013 e vários amigos de Sylvia testemunharam contra Nicolau. Eles relataram ao júri os problemas de Sylvia e Nicolau, destacando que ele usava o dinheiro dela para sair com outras mulheres e contratar profissionais do sexo. Alguns amigos de Sylvia relataram que ela não queria mais ficar com Nicolau, pois não se via passando a vida toda com alguém como ele. Ainda assim, não sabemos o real motivo desse crime tão grave. Acredita-se que, quando Sylvia ameaçou Nicolau por e-mail, dizendo que o denunciaria à polícia por usar o dinheiro dela daquela forma, Nicolau ficou furioso. Ele não queria que Sylvia tomasse medidas tão extremas, então só conseguia pensar em uma coisa: matá-la. Não sabemos se ele planejou isso ou se a ideia simplesmente surgiu na hora. Mas o fato de Sylvia e Nicolau terem passado a noite juntos no apartamento deles é perturbador. Talvez Nicolau tenha tentado convencer Sylvia a perdoá-lo e dar outra chance. Talvez por isso, mesmo após o e-mail furioso de Sylvia, ela ainda estava com ele no apartamento quando a cama pegou fogo. Mas falando da cama, foi relatado que ela estranhamente pegou fogo enquanto Sylvia dormia nela e Nicolau estava tomando banho. Sob efeito de drogas, a situação teria se agravado se Sylvia não tivesse acordado a tempo. Agora, talvez eu esteja exagerando, mas esse incêndio parece que pode ter sido intencional. Bem, no fim das contas, isso não importa, porque no final, Nicolau Brooks foi condenado por homicídio em segundo grau e recebeu a pena máxima de 25 anos. Ele terá direito à liberdade condicional em 2038 e, a partir de março de 2018, ele já esgotou todos os seus recursos contra a condenação. Mas essa não é toda a história, e as coisas ainda pioram a partir daqui. Um ano antes do assassinato de Sylvie, outra pessoa foi presa por mais de 100 acusações de má conduta sexual, incluindo agressão sexual. Mais de 100 relatos individuais. E essa pessoa era o pai de Nicholas, o compositor vencedor do Oscar Joseph Brooks. Joseph, 71 anos, foi preso em junho de 2009 por abusar de mais de 10 mulheres. Ainda mais revoltante é que seu assistente o ajudava nesses atos repugnantes. Veja, Joseph era famoso, tinha dinheiro e tinha influência. Então, ele usava seu assistente para ajudar a atrair garotas jovens e impressionáveis, com grandes sonhos de chegar a Hollywood, sob o pretexto de discutir papéis e testes para filmes. E Joseph as corrompia em seu apartamento no East Side. Mas como ele conseguia acesso a essas mulheres? Ele anunciava no Craigslist, buscando mulheres jovens e atraentes para filmes. Mulheres ingênuas acreditavam nos anúncios e respondiam a Joseph. Ele reservava voos para elas, tudo pago pelo próprio monstro. Sua assistente, Shawnee Lucia, consolava as mães dessas garotas, que obviamente estavam apavoradas de mandar suas filhas sozinhas para uma cidade grande como Nova York. Ela dizia às mães que as garotas seriam cuidadas, quando na verdade era cúmplice de tudo isso. Isso é simplesmente nojento. José foi indiciado em 23 de junho de 2009 por quase 100 acusações e os promotores ainda queriam incluir mais a lista já crescente. 2 anos depois, em 22 de maio de 2011, José foi encontrado morto em sua cela na prisão. Ele tirou a própria vida e escapou de ser punido por crimes hediondos, deixando essas jovens traumatizadas para sempre. É muito perturbador pensar que o pai de Nicolau era assim, e agora ele também está atrás das grades. Tendo sido premeditado ou não, Nicolau tirou a vida de uma jovem que tinha tanta ambição, amor e generosidade dentro de si. Tudo porque ela não ia tolerar as traições dele e o interesse dele pelo dinheiro. É triste pensar que Sylvia, tão determinada e leal, perdeu a vida assim. E pelas mãos de alguém que ela já amou um dia. É 15 de setembro de 2014 em Koh Tao, Tailândia. O sol acabou de nascer. O clima está agradável. Está úmido, mas há uma brisa fresca do oceano refrescando todos. As pessoas estão indo para a praia de Siri. Eles colocam suas toalhas, tomam sol e se divertem sob o céu azul, ouvindo as ondas quebrando próximas. Alguns até tomam pinha coladas admirando a paisagem.
Há pessoas por toda parte, moradores locais, turistas e até jornalistas. A cena parece umas férias dos sonhos, não é? Mas também há outro grupo de pessoas no mesmo lugar. E pelo que parece, eles não estão vestidos para férias. Eles usam uniformes de polícia, não sunga ou maiô e investigam um crime na praia onde há muitas pessoas. O mesmo lugar onde as pessoas estão tomando bebidas e tomando sol é o lugar onde 2 corpos foram encontrados. E agora toda a cena do crime está contaminada. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você se interessa por crimes reais simples e clássicos, sem muita enrolação moderna, você está no lugar certo. E enquanto você está aqui, considere clicar no botão de inscrever-se. É totalmente gratuito e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Hannah Witheridge, jovem de 23 anos de Hamsby, Inglaterra, adorava mochilar e se aventurar. Ela queria atuar com crianças na educação. Por isso fazia todo sentido que ela tivesse se matriculado na Universidade de East Anglia, onde se formou em educação. Mas ela não tinha terminado. Hannah ingressou na Universidade de Essex, onde iniciou o pós-graduação em terapia da fala e linguagem. Hannah sonhava em ser educadora de crianças pequenas, especialmente focando naquelas com deficiências e desvantagens. Mas antes de realmente mergulhar na área da educação, Hannah optou por uma viagem tranquila. Em 25 de agosto de 2014, Hannah fez as malas e comprou passagem para a Tailândia. Especificamente Koh Tao, que é um lugar muito atraente para turistas de todo o mundo. Hannah já conhecia mochilão, gostava do conceito e queria explorar a Tailândia durante uma pausa dos estudos. Ela foi para Koh Tao com 3 amigas e planejaram se divertir muito. Em 14 de setembro de 2014, Hannah e amigas planejaram ir ao Ace Bar para beber, comer e se divertir. Esse bar era ponto de encontro de turistas. No sábado estava lotado. Foi lá que Hannah cruzou o caminho com mais um estrangeiro, e o nome dele era David Miller. David Miller era de Jersey, que era um território insular localizado entre a Inglaterra e a França. Com 24 anos, familiares e amigos descreviam David como alguém de personalidade marcante. David era estagiário em uma empresa de mineração e já estava há um tempo na Austrália. Na verdade, ele estava voltando para casa quando fez uma parada na Tailândia com alguns amigos para umas pequenas férias. Koh Tao, também conhecida como Ilha da Tartaruga, está localizada no Golfo da Tailândia, sendo a menor das 3 ilhas da região. Koh Tao tem cerca de 8 milhas quadradas de área e a população em 2024 é de aproximadamente 8.000 pessoas. Embora Koh Tao seja bela e tranquila, muitos birmaneses vivem lá ilegalmente, o que parece bom, mas é um problema. Eles não tinham permissão para estar lá, mas subornavam os detetives tailandeses com algumas centenas de baht por mês para poderem ficar lá. Porque havia mais oportunidades para eles em Koh Tao do que em Myanmar. Trabalhadores birmaneses viviam lá com amigos, tornando a identificação mais difícil do que parece. Eles se integravam facilmente aos moradores locais. Apesar dos altos índices de crimes ligados à imigração, Koh Tao seguia muito segura, sem crimes violentos na ilha há 8 anos. Pode não parecer muito, mas é um feito incrível, especialmente para um destino turístico como este. Mas só porque nada aconteceu há 8 anos, não significa que nunca mais vá acontecer. E tragicamente, as férias que deveriam ser uma escapada relaxante, tanto para Hannah quanto para David, acabaram sendo exatamente o oposto. Agora sabemos que David e Hannah não se conheciam até chegarem a Koh Tao. Algumas fontes afirmam que eles se conheceram no hotel, enquanto outras dizem que eles se encontraram em um bar local. De todo modo, nossa história começa no bar AC, após David e Hannah já terem se conhecido e se dado bem. O bar estava cheio de viajantes e turistas, todos parecendo se divertir muito. A noite continuou entre Hannah e David até depois da meia-noite, quando imagens das câmeras de segurança mostraram os dois saindo juntos do bar, sem os amigos. Por volta da 1 da manhã, últimas imagens dos dois turistas. Horas depois, os corpos parcialmente despidos e espancados de David e Hannah seriam achados na Praia City entre 4h e 5h da manhã. Pode parecer um salto na história, mas para os moradores locais, foi exatamente assim que aconteceu. Era como se tudo estivesse perfeitamente bem e de repente não estivesse mais. A descoberta da cena do crime foi feita, na verdade, por um limpador de praia mudo que simplesmente estava passando por ali. Quando ele avistou os corpos, um estava na água enquanto o outro estava na areia.
Havia uma pilha de roupas por perto, e não demorou muito para as pessoas perceberem que as roupas pertenciam a Hannah e Davi. Os corpos foram achados a 30 metros do hotel Ocean View Bungalows, onde Hannah, Davi e amigos estavam hospedados. Os corpos estavam a cerca de 20 metros de distância entre si. Os moradores locais correram para tirar os corpos da água, com medo de que a maré crescente os levasse para longe, fora de alcance. Em minutos, a polícia tailandesa foi acionada. Foi uma cena horrível em uma praia que normalmente é linda. Os detetives chegaram bem tarde, por volta das 11 da manhã, e começaram a investigação preliminar. Nesse momento, já tinham se passado cerca de 5 ou 6 horas. Mas primeiro eles inspecionaram a cena do crime e buscaram algo em comum. A polícia encontrou bitucas de cigarro queimadas e um preservativo usado perto do corpo da mulher. Mas o que eles também conseguiram encontrar foram possíveis armas do crime. E sim, eu disse isso no plural. Havia mais de uma arma do crime. Primeiro, uma enxada foi encontrada perto dos corpos e parecia claramente que tinha sido usada para golpear as vítimas porque estava coberta de marcas e manchas vermelhas. Perto dos corpos, um porrete de madeira foi achado e levado para testes de DNA pelos investigadores. Em seguida, era preciso identificar as vítimas, o que os detetives fizeram rapidamente. O corpo na água foi identificado como David Miller, de 24 anos, e o corpo na margem era Hannah Witheridge, de 23 anos. 2 turistas estrangeiros, que haviam se conhecido na noite anterior e feito amizade, agora estavam mortos. Foram encontrados mortos, humilhados e abandonados na praia, o que é horrível. Quando saíram os resultados da autópsia, foram ainda mais devastadores. Hannah e David foram atingidos várias vezes na cabeça com um objeto pesado e apresentavam ferimentos graves no rosto e cabeça. Embora o corpo de David não tenha sido levado pela água, constatou-se que havia muita água em seus pulmões. O que só poderia significar uma coisa, que ele perdeu a vida por afogamento. A autópsia de Hannah confirmou que ela foi violentamente abusada, o que é de partir o coração. O DNA dos corpos das vítimas foi coletado e analisado, mas os investigadores não testaram as roupas para DNA. Enquanto a polícia investigava essa cena de crime horrível e angustiante, os moradores bloquearam o pier, impedindo a fuga dos criminosos de barco. Mas você pensaria que com tantas provas de DNA e uma população tão pequena para investigar, os investigadores tailandeses resolveriam esse caso e trariam justiça para as vítimas. Mas isso não aconteceu, pois os detetives tailandeses arruinaram a investigação. Mas se eles fizeram isso intencionalmente ou não, bem, isso é para você decidir, porque ainda tem muito mais por vir. Mesmo que Koh Tao fosse uma ilha com uma taxa de criminalidade relativamente baixa, a delegacia local tinha apenas 6 policiais de plantão para missões de resposta a emergências. Esse número pode parecer pequeno, e é mesmo. Se não há crimes violentos aqui, não há necessidade de muitos policiais, evitando gasto desnecessário de impostos. É aqui que os reais problemas começam. Quando os investigadores chegaram à cena do crime, nem isolaram a área com fita. Cena de crime com 2 vítimas estava acessível ao público, turistas e jornalistas. As pessoas estavam andando por todo o lugar e bagunçando tudo onde poderiam ter encontrado possíveis evidências. Os moradores locais estavam até tirando fotos dos corpos na cena do crime e postando-as online, o que é incrivelmente desrespeitoso. Pensar que os detetives nem sequer fizeram um esforço para cobrir os corpos é simplesmente triste. As fotos também foram descobertas pelas famílias de David e Hannah. Assim descobriram que seus entes queridos foram atacados impiedosamente e mortos nas férias. Enquanto os investigadores analisavam pessoas de interesse e suspeitos, eles estavam principalmente focados em turistas, viajantes estrangeiros ou imigrantes ilegais. O porta-voz da polícia disse que tailandeses não cometeriam um crime tão horrível. Esses detetives estavam totalmente focados em quem não era local. Eles interrogaram todo mundo e suspeitavam de qualquer um, menos dos locais. Os amigos de Hannah e Davi também foram interrogados. Outros estrangeiros foram interrogados, e o desastre causou uma caçada ao britânico, colega de quarto de Davi. Não sei como, mas os investigadores achavam que o colega de quarto de Davi era o culpado. Os detetives chamaram isso de crime passional porque achavam que o colega de quarto estava interessado em Davi. Mas quando ele viu Davi com Hannah, perdeu o controle da raiva e tirou a vida dele. Bem, tão rápido quanto essa teoria foi criada, ela desmoronou, porque literalmente não havia nenhuma evidência para apoiar essa afirmação. O turista britânico pôde finalmente partir.
Enquanto isso, a polícia também realizou testes em massa de DNA, nos quais amostras foram coletadas de quase 200 moradores locais da ilha. O que era interessante é que a maioria das pessoas em quem os investigadores se concentraram eram imigrantes ilegais. Agora, eles ainda eram considerados locais porque já estavam aqui há muito tempo, mas na verdade estavam vivendo aqui ilegalmente durante todo esse tempo. Depois que as fotos do crime em Koh Tao vazaram nas redes sociais, pessoas do mundo todo ficaram apavoradas. Isso foi muito ruim para a ilha turística. As autoridades queriam que o caso fosse resolvido rapidamente, para que as notícias se acalmassem e isso pudesse salvar a reputação da ilha. Afinal, se as pessoas começarem a dizer que a Ilha das Tartarugas agora está sendo chamada de Ilha da Morte, bem, isso não seria bom para o turismo. Então a polícia estava correndo para encerrar esse caso o mais rápido possível. E, para contextualizar, a principal fonte de renda da Tailândia vem do turismo. Esse incidente prejudicou a reputação e imagem da ilha perante a comunidade internacional. Quem visitaria uma ilha onde assassinos ainda matam turistas? Provavelmente ninguém. Por isso, o chefe de polícia tailandês ficou na descagem rápida do primeiro-ministro após o trágico evento. O primeiro-ministro da Tailândia ligava quase todo dia para o chefe de polícia pedindo atualizações sobre a investigação e a prisão dos assassinos. Mesmo assim, o primeiro-ministro pressionava os policiais, que precisavam resolver o caso rápido. Os investigadores fizeram o mais óbvio e checaram as imagens das câmeras de segurança do bar e arredores. Você pensaria que em Koh Tao, onde não havia crimes há 8 anos, haveria câmeras de segurança em todos os lugares. Havia, mas a maioria não funcionava. As que funcionavam bem, os detetives não verificaram todas, mas checaram uma câmera específica perto do bar. As imagens mostraram 3 homens de moto indo ao 7-Eleven na noite em que Hannah e David foram mortos. Compraram cigarros, cerveja e foram à praia de Siri. Os 3 homens, Mao, Wai-Fio e Zhao Lin, eram imigrantes birmaneses ilegais. Os investigadores finalmente tinham uma pista, então primeiro interrogaram Mao. Ele disse que levou os 2 caras antes de deixá-los e sair de moto para outro lugar, tudo antes dos assassinatos. Mao, então, disse que, quando voltou para casa, encontrou os 2 caras dormindo. No dia seguinte, a polícia interrogou Zhao Lin. E, estranhamente, os investigadores estavam mais interessados em como ele chegou ilegalmente a Koh Tao do que no assassinato de David e Hannah. Mas ele tinha uma permissão para trabalhar na ilha de Koh Tao, mas apesar disso, Jalin ainda era um imigrante birmanês ilegal. Por isso, ele foi preso e a moto apreendida. O segundo homem, Wai-Fio, não estava em lugar nenhum na ilha. Os detetives pensaram que ele fugiu de barco, então a polícia o rastreou e em 2 de outubro de 2014, Wai-Fio foi preso. Wai-Fio e Jalin eram os principais suspeitos do assassinato de David e Hannah. Mao não era suspeito, pois deixou os 2 antes dos assassinatos. Para a polícia, ninguém sabia o que Wai-Fio e Jalin faziam quando estavam a sós. Os 2 suspeitos não falavam tailandês, então a polícia usou vendedores de comida birmaneses para traduzi-los em vez de intérpretes oficiais. Era assim que eles se comunicavam. Os investigadores perguntavam em tailandês e o vendedor de comida birmanês traduzia para os suspeitos em birmanês. Eles respondiam de volta. Esse não era o método mais confiável para interrogar suspeitos de assassinato, mas os detetives conseguiram o que queriam. Eles tinham uma confissão: Wai-Fio e Zhao Lin haviam atacado e, em seguida, assassinado David e Hannah. A confissão permitiu que os investigadores prendessem os 2 homens. Finalmente, houve um avanço no caso. 2 pessoas foram presas e o governo tailandês ficou muito satisfeito com a atuação da polícia. Segundo a polícia, Zhao e Kdi viram David e Hannah se aproximando na praia. Nesse momento, eles atacaram os 2 turistas desavisados. Os investigadores chegaram a afirmar que o DNA encontrado no corpo de Hannah, nas bitucas de cigarro e nas armas do crime correspondia aos suspeitos. Para completar, o celular desaparecido de David também foi encontrado na casa de Zhao. Os detetives chegaram a forçar os suspeitos a reencenar toda a cena na frente da mídia. Você pensaria que esses homens eram culpados pelos assassinatos de Hannah e David, pois a polícia apontou uma forte correspondência de DNA. Mas quando um advogado de Myanmar visitou os suspeitos na prisão, ele olhou para os homens e sua raiva pelos investigadores tomou conta de todo o seu corpo. Os homens tinham hematomas.
Zhao e retiraram suas declarações e confessaram que a confissão do assassinato havia sido forçada. Eles sofreram abusos terríveis pela polícia tailandesa, que os espancava diariamente e os deixava em um quarto gelado sem roupas. Eles chegaram ao ponto de ameaçar usar outros métodos de tortura desumanos neles se não confessassem o crime. Moradores birmaneses também se apresentaram e pareciam tão miseráveis quanto. A polícia foi terrível com esses imigrantes ilegais e os tratou como lixo de verdade. Muitos birmaneses mostraram sinais de abuso após os testes em massa de DNA. E isso realmente deve colocar em perspectiva como a polícia se sentia em relação aos imigrantes ilegais. Por isso, estavam tão focados em acusá-los de serem os assassinos desde o início. Mesmo sem motivo para suspeitar que o crime foi cometido por alguém que não fosse residente legal. Isso faz pensar, quem está preso agora é mesmo o assassino? Ou os investigadores tailandeses só culpam os imigrantes birmaneses para encobrir? Quem realmente levou Hannah e David aos seus fins prematuros? Muita especulação e raiva vinham do mundo todo. A princípio, todos pensavam que os detetives tailandeses usavam Zhao e Wai como bodes expiatórios pelo assassinato de David e Hannah. O episódio em que os suspeitos tiveram que reencenar o assassinato diante da mídia gerou forte reação negativa mundial. Porque aquilo foi estranho. O chefe de polícia negou descaradamente ter abusado de Wai Fio e Zalin durante a investigação, mesmo havendo provas irrefutáveis de que isso era uma mentira. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Tailândia decidiu investigar melhor as alegações. Mas a polícia não foi às reuniões, mesmo convocada 4 vezes. Apesar de tudo, os preparativos para o julgamento já estavam em andamento. A defesa de Zhao e Wai, de Bangkok, pediu mais tempo para analisar as provas e o relatório policial de 900 páginas, mas isso foi negado pelo tribunal. Percebe-se que a defesa não teve tempo para se preparar e representar seus clientes. Quem? As pessoas estavam percebendo muito rapidamente que não eram eles que realmente mataram David e Hannah. Para aumentar ainda mais a estranheza, o relatório de 900 páginas nem sequer foi entregue à defesa até que o julgamento já tivesse começado. Em dezembro de 2014, 3 meses após a tragédia com David e Hannah. Já Lin e Wai Fio foram cada um indiciados por 5 acusações: assassinato premeditado, homicídio para ocultar, um crime e agressão sexual. Entrada ilegal e permanência sem permissão na Tailândia. Wai foi acusado de roubar o telefone de David, apesar dele ter sido achado na casa de Zalin. Supondo que esse detalhe seja realmente verdadeiro, a polícia poderia muito bem ter plantado o telefone lá, pelo que sabemos. Está tudo tão confuso. O julgamento iniciou em 18 de julho de 2015 e durou 18 dias. O juiz proibiu o público de anotar. A promotoria apresentou provas de DNA, o fato de que os suspeitos eram imigrantes ilegais e como os assassinatos foram cometidos. A promotoria acreditava que tanto Zhao quanto Wai atacaram David primeiro e tiraram sua vida por afogamento. Antes de atacarem Hannah, usaram as mesmas armas e ainda a abusaram. Mas a promotoria não conseguiu apresentar nenhuma testemunha ocular do crime. A defesa, por outro lado, alegou que os suspeitos foram incriminados e que, na verdade, eles não eram os assassinos. A defesa afirmou que os investigadores erraram desde o início, permitiram a adulteração da cena do crime e falharam na coleta de DNA. A defesa afirmou que os detetives exploraram Zhao e Wai por serem imigrantes ilegais vulneráveis, usando-os como bodes expiatórios de um crime que não cometeram. A defesa afirmou que Wai e Zhao foram nadar na água e, quando saíram, perceberam que suas roupas haviam sumido. A dupla foi até a casa de Mau Mau e acabou capturada pelas câmeras de segurança. Sobre o telefone, a defesa afirmou que Wai achou um aparelho abandonado na praia e resolveu ficar com ele. Por isso ele estava com os 2 homens. E sobre Wai, tentando fugir de barco. No dia da prisão, ao contrário do que a polícia alegou, ele estava indo para outra ilha para começar um novo emprego. A defesa não apresentou testemunhas em suas declarações. O motivo principal era o medo das pessoas de se apresentarem, temendo punição e tortura dos investigadores tailandeses se falassem. Por fim, em 10 de julho, o tribunal mandou reexaminar o DNA. Foi então que descobriram que o DNA nas armas do crime não era de Itson nem de Zhao. É inacreditável pensar que a polícia pode incriminar 2 inocentes por assassinato apenas por serem imigrantes ilegais. A cientista forense australiana Jane Topin se ofereceu para testemunhar no julgamento com descobertas independentes.
As alegações dela se baseavam no fato de que os investigadores apressaram todo o processo de teste de DNA porque coletar e identificar DNA misturado era difícil e demorava muito. Mesmo assim, os detetives já tinham os resultados em 12 horas, algo quase impossível. Mas no final das contas, ela não foi autorizada a comparecer ao julgamento. Acreditava-se que especialistas estrangeiros e seus depoimentos poderiam causar decisões tendenciosas e prejudicar o sistema judiciário tailandês. Outra forma de ver: sabemos que você está certo e estamos errados, mas vamos fazer o que quisermos mesmo assim. Em 24 de dezembro de 2015, Irfil e Zhao Lin foram considerados culpados pelos assassinatos de Hannah Witterick e David Miller, sendo condenados à morte, mesmo que testes recentes de DNA dissessem o contrário. A defesa apelou em 2017 e 2019, mas a condenação foi mantida nas duas vezes. Foi somente em 15 de agosto de 2020 que as sentenças de morte de Zhao e Deep Palace foram alteradas para prisão perpétua. E por que, você pode perguntar? Era o aniversário do rei da Tailândia, e mudar a decisão foi uma forma dele mostrar misericórdia e clemência a Zhao e Yi. Se é que podemos chamar assim, todo esse caso é simplesmente insano de pensar. Essa investigação foi criticada mundialmente pelo fato de Zhao e Yi não terem assessoria jurídica antes de confessarem o crime. A barreira do idioma e a situação muito confusa dos testes de DNA levam muita gente a acreditar nisso. Investigadores tailandeses acusaram injustamente 2 pessoas pelo assassinato de David e Hannah, enquanto o verdadeiro culpado segue livre. Para falar a verdade, as pessoas que acreditam nisso provavelmente não estão erradas. Todas as evidências indicam que os investigadores sabiam que esses homens não eram os assassinos, mas ainda assim os processaram. Já se passaram 10 anos desde que Zhao e Toshiro foram condenados por assassinato. Muitos moradores da ilha especulam que os investigadores estão acobertando a máfia local, que controla tudo na ilha. Mesmo após os assassinatos de David e Hannah, a ilha seguiu registrando mortes misteriosas e sem solução de muitos viajantes estrangeiros. Isso levanta a questão: as autoridades policiais tailandesas estão protegendo os culpados? É uma pergunta perturbadora e ainda mais assustadora de considerar. Quando sugeri cobrir esse caso, pensei que seria só para falar dos assassinatos de Hannah e David, as principais vítimas. Mas depois de investigar mais a fundo, eu pessoalmente acredito que há 4 vítimas nesse caso e que o criminoso por trás de tudo isso nunca foi capturado. Infelizmente, situações assim não são casos isolados. Quando o dinheiro está envolvido, as pessoas fazem coisas inimagináveis. Já mencionei isso antes, mas toda a minha família morava em uma cidade turística. Era basicamente de conhecimento geral que a polícia acobertava crimes simplesmente por causa do turismo. No ano em que decidimos sair da cidade, minha esposa e eu vimos 3 corpos diferentes de perto. A polícia acobertou os 3 crimes. Não houve um único artigo de jornal, nenhum post em blog, nenhum pedido de informações. Parecia que os crimes nunca aconteceram, mas agora vimos todos eles. Minha esposa trabalhava com um policial local e, ao pedir respostas, ouviu: "Não posso falar sobre isso." Esse foi o fim da história. Nós vimos 3 corpos com nossos próprios olhos. Quantos mais nós não vimos? Quantos assassinatos ficaram impunes? Simplesmente por causa da indústria do turismo. Nós nos mudamos cerca de 2 meses depois. Os funerais de David e Hannah foram realizados em 3 e 10 de outubro de 2014, respectivamente. As famílias ficaram devastadas, tanto pela perda dos entes queridos, quanto pela condução da investigação. Os detetives tailandeses encerraram o caso, mas não há certeza se os presos cometeram crime. Para piorar, a irmã mais velha de Hannah, Laura, morreu aos 30 anos em 2019. Ela, grávida, morreu por complicações. Durante a cirurgia, a mãe de Hannah perdeu 2 filhas da forma mais trágica possível. Cristóvão Borja era da França e adorava viajar pelo mundo. Ele tinha espírito aventureiro e queria conhecer o mundo. Então ele decidiu se mudar da França para o Reino Unido em 2007. Ao chegar ao Reino Unido, a prioridade dele foi arrumar um emprego. Então, Christoph foi comissário de bordo na Ryanair Airlines, o emprego perfeito para ele, já que seu sonho era viajar pelo mundo. Ele ia para diferentes lugares e trabalhava ao mesmo tempo. Era praticamente uma situação em que todos saíam ganhando para ele. Christoph estava morando em Liverpool na época e, basicamente, ele estava pulando de sofá em sofá. Ele morava com amigos, colegas e conhecidos, dormindo em sofás alheios.
Imagine viver sempre mudando de sofá. Christoph era visto como confiável e trabalhador. Ele não era imprudente com gastos e era muito ligado à família. De volta à França, ele mantinha contato frequente com irmãos e pais, e tudo ia muito bem. Um colega de trabalho sugeriu que Christoph morasse com um amigo dele, com quem jogava futebol. Christoph foi apresentado a Dominique Kocher, que lhe ofereceu hospedagem em Hilton Court, no centro de Ellesmere Port. Christoph moraria com 2 colegas, Manuel Wagner, primo de Dominique, e Sebastian Bindo, seu amigo de infância. Dominique conhecia Manuel e Sebastian porque todos eram austríacos e cresceram juntos antes de se mudarem para o Reino Unido. Dominique morava em uma casa diferente, que ficava perto de onde Christoph estava morando com Sebastian e Manuel agora. A situação de moradia era meio interessante. Dominique afirmou que não pediu nenhum tipo de aluguel para Christoph, mas ele pegava toda a renda mensal do Christoph. Por quê? Bem, Dominique prometeu que devolveria todo o dinheiro que pegou do Christoph quando ele decidisse se mudar para outro lugar. É muito estranho, quero dizer, por que não simplesmente cobrar aluguel? Por que Dominique pegaria tudo o que Christoph ganhou e guardaria para ele até o dia em que ele se mudasse? Dominique queria esse acordo porque achava que Christoph não devia confiar nos bancos ingleses. Foi estranho, mas Christoph parecia não se importar com o acordo. Quando digo que Christoph era confiável, é disso que falo. Ele confiava muito. E ele realmente achava que Dominique cumpriria sua palavra e devolveria todo o dinheiro que estava guardando para ele. Dominique dizia que em um grupo familiar todos cuidam uns dos outros, e é assim que funciona. Só lembre desse pequeno detalhe, porque vamos voltar a isso em 1 minuto. O acordo foi bom e Cristóvão morava no melhor quarto enquanto trabalhava como comissário de bordo. Em 2009, Cristóvão procurou Domingos com uma novidade sua. Cristóvão foi transferido para Bruxelas por causa do trabalho. Isso significa que Cristóvão estava se mudando de Liverpool para Bruxelas, Bélgica. Ele precisava de todo o dinheiro que Dominique guardava para ele, conforme o acordo. Bem, Dominique afirmou que estava feliz por Cristóvão e até reservou um voo para Dublin para ele, mas Cristóvão nunca pegaria esse voo. No dia seguinte, Cristóvão foi trabalhar, mas no dia depois desse, em 24 de abril, Cristóvão não apareceu. Isso realmente alarmou seus colegas de trabalho, que eram mais como amigos para Cristóvão do que qualquer outra coisa. Ele jamais se atrasou em sua carreira como comissário de bordo. E mesmo que algo acontecesse, Cristóvão teria avisado seu chefe com antecedência para que pudessem providenciar um comissário de bordo substituto. Isso não ocorreu, e logo os colegas de Cristóvão acionaram a polícia e o reportaram como desaparecido. Ele ia começar uma nova vida em Bruxelas. Onde estará agora? E por que não atende o telefone? A família de Cristóvão também estava preocupada, pois como você lembra, ele sempre os mantinha informados na França. Mas já faziam dias e não havia notícias de Cristóvão. Então a polícia começou a trabalhar e visitou a casa onde Cristóvão morava com Sebastião e Manuel. E de acordo com eles, Cristóvão desapareceu na calada da noite. Eles não deram nenhuma explicação. Todos os 3 homens, Dominique, Sebastião e Manuel, afirmaram que em um dia Cristóvão estava lá e no outro simplesmente havia sumido. Ele apenas pegou suas coisas e foi embora, sem contar para onde ia, onde ficaria ou seus planos. Nada. A família de Cristóvão também procurou Dominique, perguntando onde ele estava, mas ele respondeu o mesmo para eles. Algum tempo depois, um e-mail foi enviado para a família de Cristóvão a partir da própria conta de e-mail dele, dizendo que ele tinha ido para a China com uma mulher cujo nome não foi especificado no e-mail, e queria recomeçar lá. O e-mail foi identificado como de Cristóvão, que disse à família para não se preocupar e que estava seguro. Mas a família de Cristóvão achou muito estranho, porque ele normalmente não falava do jeito que falou nesse e-mail. O irmão de Cristóvão, Noel, ia se casar em breve, e Cristóvão prometeu comparecer. Não importava o que fizesse, Noel esperou, mas Cristóvão não apareceu. Ele nem ligou ou mandou mensagem para desejar felicidade ao irmão. Isso foi realmente bizarro e perturbador. Quando o filho de Noel nasceu, Cristóvão não entrou em contato, apesar dos e-mails frequentes de Noel. Isso foi realmente estranho. Quero dizer, claro, qualquer um pode ser tomado por aquela vontade de recomeçar e talvez limitar o contato por um tempo. Mas faltar ao casamento do seu irmão e nem ligar para eles nesse grande dia, isso foi totalmente inesperado.
Incrivelmente, 4 anos se passaram sem nenhum sinal do Christoph. A família de Christoph procurou a polícia de Liverpool e tentou se manter informada, mas não houve progresso. Não havia evidências de que algo tinha acontecido com Christoph. Ele não mostrou pistas, não foi ameaçado, nem tinha medo de alguém. Foi apenas um longo e exaustivo caso de pessoa desaparecida sem respostas. Mas um dia, depois de todo esse tempo, alguém basicamente apareceu do nada com uma história para contar. E não era uma história boa. O caso de Christoph ainda estava em andamento, mas a falta de pistas o deixou parado por 4 anos. Foi assim até maio de 2013, quando a polícia recebeu um telefonema de alguém. Ele disse aos policiais ao telefone que queria confessar algo porque era um fardo grande demais para carregar. Era Sebastião, colega de casa de Cristóvão. Ele chegou à delegacia em Ellesmere Port e o que disse deixou os policiais chocados. Sebastião sentou-se na sala de interrogatório, aparentando estar perdido, e contou tudo à polícia. Como ele, Manuel e Dominique dominaram e assassinaram Cristóvão em abril de 2009. Sebastião também se dispôs a mostrar à polícia o local exato do corpo de Cristóvão. E as coisas tomaram um rumo muito sombrio naquela noite, depois que Sebastião revelou uma bomba. Na sala de interrogatório, a polícia cercou a casa na Hilton Court, onde Cristóvão morava. No galpão, eles acharam uma tumba de concreto e tijolos. As paredes da tumba eram de tijolos e o topo cimentado. A polícia começou a remover o cimento do topo e depois de um tempo cavando, eles viram uma lona. Quando a polícia desfez a lona, encontrou um cobertor e ao desenrolar o cobertor, os policiais descobriram os restos mortais de Christoph Borgia, de 35 anos. Então, por que Sebastian confessou logo agora? Por que esconder esse segredo sombrio por mais de 4 anos? Sebastian disse que não suportava mais mantê-lo. Ele estava tendo pesadelos sobre aquela noite fatídica. Então, o que aconteceu naquela noite? Bem, Christoph estava prestes a ir para Bruxelas e ele contou a novidade para Dominique também, na esperança de recuperar seu dinheiro. Christoph não sabia que Dominique havia gasto todo o seu dinheiro suado consigo mesmo. Dominique não guardava o dinheiro de Christoph, mas o roubava sob esse pretexto, e Christoph era ingênuo ao acreditar nele. Dominique liderava o grupo. Ele alugou 2 casas na mesma rua e vivia em uma com esposa e 3 filhos. Na outra casa moravam Manuel, Sebastião e às vezes Christoph. Dominique pegava todo o dinheiro de Sebastião e Manuel e os obrigava a fazer todas as tarefas domésticas. Falamos de lavar louça, limpar a casa, cozinhar, entre outros. Se precisassem de algo, de roupas à pasta de dente ou sabonete, tinham que pedir para Dominique. E então ele comprava isso para eles, com o próprio dinheiro deles. O que é isso, em nome da escravidão moderna? Como isso está acontecendo? Quando Christoph foi morar com eles, Dominique passou a enganá-lo também. Ele gastou todo o dinheiro de Christoph de forma extravagante consigo mesmo. Quando Christoph contou a Dominique sobre a mudança para Bruxelas, Dominique ficou totalmente perturbada. Christoph logo pediria dinheiro, mas Dominique já tinha gastado tudo como se fosse dele. Dominique, então, criou um plano para se livrar de Christoph e evitar encrenca. O cérebro dele funciona de forma estranha, mas ele reuniu Manuel e Sebastião e comprou suprimentos na ASDA, incluindo tijolos, uma lona, cimento e facas. Então os 3 montaram o que chamaram de sala de execução na cozinha e esperaram Christoph chegar em casa. Christoph trabalhou até tarde, estava cansado e só queria ir para casa, jantar e dormir. Mas, sem saber, ele caía em uma armadilha feita pelos próprios colegas de casa. Christoph percebeu a lona no chão da cozinha e os homens estavam usando luvas e protetores de sapato. Eles anunciaram que todos iriam fazer uma limpeza pesada na casa, começando pela cozinha. Mandaram Christoph ir debaixo da pia e começar a trabalhar. Christoph obedeceu e assim que entrou debaixo da pia, o ataque foi lançado pelos 3 homens. Christoph, obviamente, perdeu a vida. Dominique, Manuel e Sebastião limparam a cozinha e enrolaram as armas e o corpo de Christoph em um cobertor e lona. E então jogaram tudo naquela caixa de tijolos que eles tinham feito do lado de fora no galpão e despejaram concreto por cima. Dominique pegou os pertences de Christoph e os descartou.
Ao se livrar deles, ele os vendeu e ficou com o dinheiro. Sua ganância é de outro nível. Você não vai acreditar, mas os 3 homens então se limparam e foram a um restaurante mexicano em Cheshire Oaks, só para jantar. Como se não tivessem acabado de matar alguém minutos antes. É insano. Mais revoltante ainda é que Dominique usou o cartão de Christophe para comprar o presente de aniversário de casamento da esposa. Mas de alguma forma tem mais. Lembra do e-mail do Christophe para a família, no qual ele contava que iniciava uma nova vida com uma mulher na China? Bem, aquele e-mail, obviamente, foi escrito por ninguém menos que Dominique. Ele conseguiu invadir o computador e a conta de e-mail do Christophe e enviou aquele e-mail perturbador para a família dele. Ele mentiu de propósito para a família da pessoa que assassinou, tentando despistá-los. Dominique realmente é um faz-tudo, mas no pior sentido possível. Ele é um homem de família durante o dia e um assassino, golpista e hacker de e-mails durante a noite. Bem, se tudo isso já não fosse ruim o bastante, Sebastião e Manuel ainda moraram nessa mesma casa até 2012. Eles vivem na casa onde um homem inocente foi assassinado, sem nada ter sido ocultado. O galpão ficava do lado de fora, com o túmulo de concreto dentro, com o corpo de Christophe, que só pediu o dinheiro que lhe era devido e não provocou ninguém. Mais tarde, o trio se mudou para Warrington e depois para o interior da Escócia, onde se estabeleceram em Dumfries. Dominique vivia com a família, os 2 homens sozinhos. Sinceramente, não sei se a esposa de Dominique sabia de algo sobre o que seu marido ambicioso e ganancioso tinha feito. Mas foi mais ou menos nessa época que Sebastião foi tomado pela culpa e decidiu contar tudo para a polícia. Sinceramente, não sei por que ele não fez isso enquanto morava naquela mesma casa. É simplesmente inacreditável. A busca começou e a polícia detinha Sebastião. Agora só faltava encontrar os outros, mas isso seria rápido. Manuel Wagner e Dominique Cocher também foram presos e levados novamente a Ellesmere para serem sentenciados. 1 ano após a confissão de Sebastião, sua defesa alegou responsabilidade diminuída por esquizofrenia paranoide, mas o tribunal rejeitou as alegações. E no final, Sebastião foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 14 anos a cumprir. Em 2014, Dominique foi condenado por assassinato. Mas ele foi absolvido da acusação de ajudar um criminoso a impedir um sepultamento legal. Então, ele recebeu apenas uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 23 anos a cumprir. Manuel foi absolvido da acusação de ajudar a impedir um sepultamento legal em 2014, enquanto Dominique e Sebastian foram condenados, deixando a família de Christophe irritada e decepcionada. E com toda razão. Então a promotoria solicitou uma nova investigação, e desta vez, após a conclusão da investigação, em 2017, Manuel Wagner foi enfim condenado por assassinato. Ao final, ele foi condenado à prisão perpétua, com mínimo de 16 anos. A família de Christophe ficou aliviada com a sentença, mas também estava de coração partido. Eles estavam procurando por respostas nos últimos 4 anos, e Dominique, junto com Sebastião e Manuel, os enganaram. Além de mentirem sobre não saberem do paradeiro de Christophe, ainda fingiram ser ele por e-mail, contando sobre sua suposta vida na China. A irmã, o irmão e o padrasto de Christophe colaboraram com a polícia para ajudar a solucionar esse assassinato cruel e inexplicável. E depois de tudo resolvido, os restos mortais de Christophe foram enviados para a França e ele foi sepultado ao lado de sua mãe em sua cidade natal. Esse caso abalou profundamente as forças policiais. Como 3 homens fugiram da lei por 4 anos e, cruelmente, mataram um inocente a caminho de realizar seu sonho. A vida é simplesmente devastadora e assustadora ao mesmo tempo. Com todos os jogos mentais e o roubo, tudo isso só parte o coração. Não só pela família de Cristóvão, mas principalmente por como Cristóvão foi enganado, mentido e manipulado em seus últimos meses na Terra. E, no final das contas, traído pelos próprios supostos amigos e colegas de quarto. Detetives espionam um homem comendo pizza em uma esquina movimentada no centro de Manhattan. Do nosso ponto de vista, pode parecer estranho ver a polícia encarando esse homem que só parece estar aproveitando o almoço dele. Mas a polícia não está de olho na pizza, quer dizer, estão, mas não pelo motivo que você imagina. Investigadores querem o DNA do homem da borda da pizza. Por fim, o homem descarta a pizza e retorna ao trabalho à tarde. A polícia pula e pega a pizza do lixo, e o homem não faz ideia. Mas os detetives tentam ligá-lo a um crime brutal, pois ele tirou a vida de 4 mulheres. E ele quase escapou disso, se não fosse por seu amor por pizza. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais.
Se você é novo, sou Ty Knotts e publico documentários de crimes reais semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana. Se você gosta de crimes reais clássicos, inscreva-se. É totalmente grátis e só te avisa quando posto novos casos. Entre julho de 2007 e setembro de 2010, 4 mulheres desapareceram em Nova York. Com o tempo, os desaparecimentos foram analisados juntos e os investigadores tinham certeza da conexão. Os casos dessas mulheres eram intrigantes e ninguém sabia onde elas poderiam estar. Foi só em 2010 que os corpos foram achados em Gilgo, uma cidade litorânea remota. Quando isso ocorreu, os desaparecimentos perturbadores dessas mulheres, que viraram homicídios, foram chamados de assassinatos de Gilgo. As mulheres envolvidas ficaram conhecidas como as 4 de Gilgo. Quem eram as 4 de Gilgo? Além de serem mulheres adoradas e cuidadas por suas famílias, todas tinham algumas coisas em comum. Todas as mulheres tinham cerca de 20 anos, porte físico pequeno, e ofereciam serviços no Craigslist na época do desaparecimento. O país estava em recessão, então acho que você tem que ganhar dinheiro como pode. E não é como se gostassem do trabalho. Apenas faziam o possível para não acabar na rua ou comendo lixo. De qualquer forma, essa percepção de que cada uma das mulheres tinha tanto em comum acabou levando os detetives a pensar que os assassinatos eram obra de um serial killer. E bem, eles não sabiam disso naquela época, mas eles estavam certos. E o que era ainda pior é que esse serial killer furioso já havia tirado a vida de várias mulheres antes e até mesmo depois das 4 de Iolo. O reinado de terror começou lá em novembro de 1993 e durou até 2011. Mas estou me adiantando um pouco. Primeiro, precisamos começar. Em 2007, quando sumiu a primeira das 4 vítimas. Maureen Brainerd Barnes, intelectual e artista de 25 anos de Norwich, Connecticut, era dedicada aos amigos e à família. Ela tinha 2 filhos, um de 7 anos. Quando desapareceu, Maureen era operadora de telemarketing temporária. Mas ela foi demitida e quase despejada. Isso a levou a buscar trabalho adulto para sustentar a filha, algo com que poucos de nós concordariam. Maureen se sentiu encurralada e com contas urgentes não via outra saída. Para ganhar muito dinheiro e rápido. Maureen foi vista pela última vez em 7 de julho de 2007, quando ia passar o dia em Nova York. Ela ligou para uma amiga antes de desaparecer, dizendo que encontraria um cliente fora do Super 8 Motel em Manhattan, mas nunca mais foi vista. A família dela registrou o desaparecimento, mas não houve pistas ou informações promissoras por um tempo, e o caso esfriou. 2 anos depois, Melissa Bartholomew, de 24 anos, desapareceu em 12 de julho de 2009. Ela era do condado de Erie, Nova York, mas morava em um apartamento no porão no Bronx. Melissa deixou para trás a mãe e a irmã de 15 anos, que ficaram preocupadas por não receber notícias nos dias seguintes. A mãe de Melissa registrou o desaparecimento da filha em 18 de julho. Segundo uma amiga, Melissa combinou de encontrar um homem e prometeu voltar de manhã. Mas ela não voltou. Menos de um ano depois, outra mulher sumiu. Megan Waterman, de 22 anos. Megan era de Scarborough, Maine, e era mãe de uma filha de 3 anos chamada Lily. Megan foi vista pela última vez em 6 de junho de 2010, cerca de 1h30, em imagens de vigilância, saindo do Holiday Inn Express em Long Island para ver um cliente. Mesmo distante da filha no Maine, que vivia com Lorraine, Megan ligava diariamente para conversar e se atualizar. Mas isso não ocorreu após 6 de junho. Sem notícias da filha e após várias tentativas de contato, Lorraine registrou seu desaparecimento em 8 de junho. O próximo e último desaparecimento do grupo, conhecido como Gilgo 4, aconteceu apenas alguns meses depois que Megan desapareceu, em setembro de 2010. Ninguém sabia na época que os assassinatos estavam ligados, mas a sequência dos fatos é assustadora. Dá para perceber que o serial killer está escolhendo as vítimas uma após a outra, e o período de espera, ou seja, o tempo entre cada ataque, está ficando cada vez menor. Desta vez, Amber Lynn Costello, de West Babylon, Nova York, desapareceu. Ela era uma excelente aluna da Carolina do Sul, mas acabou caindo no vício e nunca conseguiu sair. Ela chegou a trabalhar como garçonete em certo momento, mas acabou recorrendo ao trabalho adulto para pagar as contas. Foi relatado que Amber foi abordada por um possível cliente que iria pagar a ela, Estados Unidos, $2.500 pelos seus serviços, o que era muito mais do que sua tarifa habitual. Ela não sabia o que ele queria em troca de tanto dinheiro. Para Amber, esse valor poderia ser a chance de abandonar esse estilo de vida de vez.
Só mais uma noite, só mais um trabalho, e tudo estaria acabado. O fato é que Amber estava certa. Logo tudo estaria acabado, mas não da maneira que ela esperava. David Schaller, amigo de Amber, lembrou que ela disse que o cliente que pagava bem tinha um Chevrolet Avalanche verde. Ele era enorme, com cerca de 1,93 metros, e usava óculos ovais grandes. Resumindo, David disse que o cliente parecia um ogro, e era tudo o que sabia dele. Antes que alguém percebesse, Amber havia desaparecido. Esses desaparecimentos eram muito confusos para a polícia, mas logo eles encontrariam respostas, ou melhor, as próprias vítimas. Isso assustaria a todos. O desaparecimento dessas 4 mulheres permaneceu um mistério até 1º de maio de 2010, quando outra mulher em perigo acionou a polícia. Ela também não sobreviveu, mas seu desaparecimento desencadeou eventos que levaram os investigadores à praia de Gilgo. A mulher em questão era Shannon Gilbert, de 24 anos, outra trabalhadora adulta, que ligou para o 911 em 1º de maio, por volta das 4h50 da manhã. Ela estava indo para uma casa em Oak Beach, na ilha Jones Beach, no condado de Suffolk, quando a ligação foi feita. Na ligação, ela parecia histérica, assustada e ofegante, como se fugisse de alguém. Na ligação, Shannon disse à operadora que estavam tentando matá-la. Tragicamente, a ligação foi desconectada, mas não antes de Shannon gritar o mais alto que podia por socorro. O desaparecimento dela também ficou sem resposta até junho. Quando o departamento de polícia do condado de Suffolk designou o policial John Malia para procurar na área onde Shannon foi vista pela última vez, ele encontrou algumas pistas. O policial Malia e o cão farejador Blue buscaram por meses até acharem algo importante. Em 11 de dezembro de 2010, o policial Malia vasculhou a área próxima à praia, mesmo coberta de neve e com o caminho intransitável pela vegetação. O cão farejador Blue alertou o policial sobre um cheiro sob a neve. Quando a área foi vasculhada mais a fundo, um saco de estopa foi encontrado. Quando os policiais abriram o saco, como de costume, acharam que poderia ser um manequim. Mas como todos nós sabemos, nunca é um manequim. Um corpo amarrado foi encontrado dentro daquele saco. Na época, ninguém sabia quem era, mas eles estavam prestes a descobrir a verdade sobre o caso Gilgo. 4. O primeiro conjunto de restos mortais foi identificado positivamente como sendo de Melissa Bartholomew. Buscas extras encontraram mais restos humanos, incluindo Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman e Amber Costello, todos a cerca de 150 metros entre si. De forma perturbadora, todas as mulheres estavam amarradas, com cintos de couro e envoltas em um saco de estopa. Em março de 2011, os investigadores se surpreenderam ao descobrir que a praia de Gilgo escondia mais do que os restos das 4 vítimas de Gilgo. Em abril de 2011, outros restos humanos foram achados na Ocean Parkway. Os restos foram identificados como de Jessica Taylor, desaparecida em julho de 2003. Depois, os restos mortais de Tatiana Dykes e Valeria Mack também seriam encontrados. Restos de mais 2 mulheres, Tanya Jackson e Karen Vergata, foram achados na mesma área, a poucos metros das demais. O DNA de Tanya e Tatiana realmente bateu e os detetives descobriram que Tanya era mãe de Tatiana. Isso acrescenta uma camada diferente e mais sombria à história. Karen era mais uma trabalhadora de rua, desaparecida em 1996. Outro corpo, não identificado, foi achado perto da praia de Gilgo. Curiosamente, os resultados de DNA mostraram que a pessoa era um homem asiático, mas estava vestida com roupas femininas. O corpo foi chamado de Asian Doe, e a morte ocorreu por trauma contundente. Lembra da Shannon Gilbert, que ligou pro 911 naquela noite pedindo socorro? O corpo dela foi achado 19 meses após o desaparecimento, em um pântano entre Oak Beach e Ocean Parkway. Mas havia um problema: a causa da morte dela era debatida. Foi concluído que Shannon perdeu a vida ao tropeçar no pântano e se afogar. Em 2016, a autópsia mostrou que a morte de Shannon foi intencional, eis a questão. A mãe de Shannon, Mary Gilbert, já falecida, expressou raiva dos investigadores e destacou que sua filha pode ter sido afogada pelo serial killer. Pelo que todos sabiam, ela nunca soube o quanto estava certa. Mesmo assim, a morte de Shannon foi oficialmente registrada como indeterminada. Assim, a praia de Gilgo se tornou um cemitério assombrado e um lugar de terror para o povo do condado de Suffolk. Era uma praia isolada, ninguém realmente vinha aqui.
Mas o fato de ser um lugar onde tantas pessoas foram encontradas mortas causou arrepios em todos. Então a polícia, assim como o FBI, uniram forças e tinham como objetivo acabar com essa onda de crimes. Quando uma força-tarefa foi criada, eles decidiram analisar os registros telefônicos e, para simplificar, os investigadores decidiram focar principalmente nos 4 de Gilgo por enquanto. Bem, ao analisarem as ligações para as vítimas, encontraram detalhes perturbadores. Um número desconhecido, rastreado até o Madison Square Garden, ligou para as famílias das 4 vítimas de Gilgo logo após o desaparecimento de cada uma. Isso não poderia ter sido uma simples coincidência, e a polícia agora estava pronta para fazer seu primeiro movimento. As ligações desse número desconhecido foram muito perturbadoras para a família. O autor das ligações, um homem, fazia comentários depreciativos sobre as vítimas e suas profissões. Mas o que era mais assustador é que o misterioso autor das ligações ainda provocava as famílias das vítimas e dizia que as mulheres não estavam mais vivas porque, abre aspas, eles as haviam matado. Após a revelação, investigadores decidiram fazer testes de DNA em evidências dos corpos das 4 vítimas de Gilgo. E foi então que eles conseguiram algumas informações muito promissoras. Várias mulheres encontradas na praia de Gilgo, como Megan Waterman, tinham fios de cabelo em seus corpos. Não eram longos e pareciam de um homem. O detetive, então, decidiu testar o DNA do cabelo. Os resultados não batiam com ninguém no sistema, mas esse DNA logo apontou para um suspeito. Outro caso arquivado na região envolveu Sandra Castilho, desaparecida em 1993. Os restos mortais dela foram achados em uma área arborizada de North Sea, Long Island, a 100 quilômetros de Gilgo Beach, em novembro de 1993. Surpreendentemente, havia fios de cabelo no corpo dela que, ao serem analisados, mostraram ser compatíveis com os encontrados em Megan. Então agora os crimes estavam certamente conectados e os investigadores tinham provas concretas. Os 4 de Gilgo, Sandra e as demais vítimas provavelmente foram mortas pela mesma pessoa. O que é tão de partir o coração é que Megan foi forçada a trabalhar como adulta pelo namorado que virou empresário, Akim. Além disso, Akim era abusivo com Megan e a obrigou a trabalhar em Nova York, alegando que lá ela ganharia mais. Akim foi preso por acusações de drogas não relacionadas. Mais tarde, Megan deixou o filho com a mãe, Lorraine, para tentar uma vida melhor em Nova York. Mas quem poderia imaginar que se mudar para Nova York seria o bilhete para seu fim prematuro? Megan só queria uma vida melhor para a filha, como as demais vítimas. Parte o coração ver que Megan escolheu esse trabalho e acabou cruzando o caminho de um serial killer. Apesar da tragédia na história de Megan, o DNA do assassino em seu corpo permitiu à polícia ligar pistas importantes para avançar. Os investigadores analisaram as informações sobre o assassino dirigindo uma Chevrolet Avalanche verde escura de primeira geração e sua aparência grande e corpulenta. Essa informação foi outro avanço no caso e levou os detetives a Midtown Manhattan, onde um arquiteto de sucesso entrou no radar dos investigadores. Com registros telefônicos e testemunhas, investigadores localizaram o arquiteto de sucesso Rex Hauerman. Ele logo foi suspeito dos assassinatos das 4 de Gilgo e de outras mulheres cujos restos foram achados na praia de Gilgo. Rex morava em Massapequa Park, na costa sul de Long Island, e durante a maior parte da vida trabalhou em Midtown Manhattan, em sua empresa de arquitetura RH Consultants and Associates. Desde 1987, descobriu-se que as ligações para as famílias das vítimas eram rastreadas até esses lugares. Para a suspeita e fascínio de todos, Rex também dirigia uma Chevrolet Avalanche verde escura de primeira geração, que estava na Carolina do Sul na época. A polícia o encontrou. Ele tinha mais de 1,80 metros, era robusto e usava óculos ovais grandes. Quero dizer, quais são as chances? Mas pelo que parecia, Rex tinha a aparência de um homem de família. Ele morava em sua humilde residência com sua esposa, Asa, e 2 filhos, sendo que um deles era filha de Asa, de um relacionamento anterior. Ele aparentava ser um homem comum de 50 anos, mas estava construindo um império de arquitetura de sucesso. As aparências enganam. E Rex já dominava a arte de esconder seu rosto assustador atrás de uma aparência intelectual e inteligente. Rex cresceu tendo azar com garotas e era sempre rejeitado. Mesmo assim, ele nunca perdeu a calma, nem brigou com colegas. Apesar de ser forte como um gigante, Rex tinha uma coisa a seu favor.
Ele era muito inteligente, o que o levou a se tornar um empresário de sucesso nos anos 1980. Heck também gostava de caçar. Nada disso é alarmante. Sei que muitos gostam desse esporte, mas para a polícia, essa informação chamou atenção. Veja, as mulheres desaparecidas foram encontradas amarradas com cintos de couro e seus corpos estavam enrolados em um tipo específico de saco de aniagem que caçadores normalmente usam. Além disso, havia evidências de DNA que eram o passe dourado para a polícia. Mas eles precisavam conseguir o DNA do Rex, então os investigadores decidiram seguir o Rex em Manhattan. Em um dia fatídico, Rex comia pizza e jogou a caixa no lixo perto do trabalho. Os detetives usaram a caixa de pizza para testes de DNA. Bem, o DNA de Rex coincidiu com o cabelo encontrado nos corpos de Megan e Sandra. Rex era o cara deles. Investigações adicionais levaram ao surgimento de informações muito interessantes. Os funcionários da Recursos Humanos, consultores e associados suspeitavam que Rex era um pouco estranho. Ele gostava muito de caçar presas fracas e indefesas, e chegava a ser quase um perseguidor. Uma funcionária contou que Rex soube das férias dela em um cruzeiro. Rex achou ótimo deslizar um bilhete sob a porta da cabine dela. Posso te encontrar em qualquer lugar. Agora, eu não sei quanto a você, mas isso já seria o suficiente para eu simplesmente largar esse emprego imediatamente, não importa o quanto pagassem bem. Mas enfim, isso deixou a funcionária muito desconcertada. Mas foi só isso. Depois, os investigadores localizaram a mesma Chevrolet Avalanche em Chester, Carolina do Sul, onde Rex também possuía uma propriedade. Então, parecia que a polícia já estava na reta final e tudo o que eles precisavam fazer era prender Rex antes que ele fugisse. Em 13 de julho de 2023, Rex Hauerman foi preso e acusado de 3 homicídios em primeiro e 3 em segundo grau, sobre os assassinatos de Melissa Bartholomew, Megan Waterman e Amber Costello. Ele também acabou sendo nomeado principal suspeito no desaparecimento de Maureen Brainerd Barnes e seu subsequente assassinato, pelo qual foi acusado em janeiro de 2024, após surgirem mais evidências incriminadoras. Mas avançando para 6 de junho de 2024, Rex foi formalmente acusado e indiciado pelos assassinatos de Jessica Taylor e Sandra Castilla. Então, em dezembro de 2024, ele também foi indiciado pelo assassinato de Valerie Mack. Acredita-se que Rex usava o Craigslist para escolher vítimas de um perfil específico. Não sabemos por que Rex só escolhia mulheres jovens, pequenas e trabalhadoras adultas. Ainda assim é perturbador. Os investigadores levaram mais de uma década para encontrar restos humanos em Dilgo Beach em 2011 e 2010. Eles finalmente conectaram esses assassinatos não resolvidos e assustadores a Rex, levando à sua prisão em 2023. Mas há outra reviravolta. Veja, quando os detetives estavam coletando evidências de DNA dos restos mortais, também acharam fios de cabelo longos em algumas vítimas, especialmente nos cintos de couro. Os fios de cabelo longos deram positivo para Asa, esposa de Rex. A polícia também suspeitou da esposa dele no início. Será que ela era cúmplice dos assassinatos? O casal trabalhava junto para atrair e matar as vítimas, mas essa teoria logo enfrentou um obstáculo. Ao conversarem com Asa, os investigadores notaram que ela desconhecia tudo e ficou chocada ao saber da vida dupla secreta do marido. Foi nesse momento que os investigadores pensaram que o DNA de Asa provavelmente estava lá, apenas por contato. Rex provavelmente transferiu o DNA de Asa, da filha Victoria, e dele mesmo para as vítimas. Sim, você ouviu direito. O DNA de Victoria foi achado nos cintos de couro, o que é estranho, já que ela era só uma criança na época dos crimes. Então não há como Victoria, ou Asa, nesse caso, terem participado dos assassinatos. Além disso, Asa e a família de Rex estavam de férias, fora do estado, durante a maioria dos assassinatos, então parecia que Rex agiu sozinho. Pode ser algo tão simples quanto uma transferência doméstica, ou também pode ser algo mais sombrio. E se Rex tivesse plantado o DNA da esposa e filha nas vítimas para enganar os investigadores e incriminar Asa em seu lugar? Agora, isso é apenas uma acusação. Não há evidências reais que sugiram isso, mas ainda assim é um pensamento interessante. Detetives recuperaram selfies de espelho de Rex usadas no Craigslist para contratar trabalhadoras adultas. Os investigadores achavam que ele usava o Craigslist para encontrar vítimas dentro de seus critérios e atraí-las para hotéis, motéis ou casas suspeitas. Ele tirava a vida delas com as próprias mãos ou com um objeto pesado, enquanto as vítimas estavam amarradas.
Depois, ele enrolava os corpos em estopa e os jogava perto da praia de Gilgo, achando que ninguém suspeitaria dele por muito tempo. É assustador pensar que Rex estava lá fora, mirando mulheres jovens e indefesas como prey, desde os anos 90, e fugiu por tanto tempo. A partir de dezembro de 2024, após longa investigação do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk e do FBI, Rex foi acusado de matar 7 mulheres. Amber Costello, Megan Waterman, Melissa Bartholomew, Maureen Brainerd Barnes, Sandra Castilla, Jessica Taylor e Valerie Mack. A mídia apelidou Rex de assassino em série de Long Island. Após sua prisão, Rex aguarda julgamento na penitenciária de Riverhead, no condado de Suffolk. Ele se declarou inocente e seu advogado afirmou que Rex não cometeu esses crimes. O advogado de Rex recentemente solicitou que as 7 acusações fossem divididas em 5 julgamentos diferentes, mas isso foi felizmente negado por um juiz do Tribunal do Condado de Suffolk. O advogado de Rex também pede que o juiz bloqueie as provas de DNA essenciais para ligá-lo ao crime, porque os métodos de teste não foram usados antes em um tribunal de Nova York. Embora a data do julgamento não tenha sido divulgada, ele pode ocorrer a qualquer momento este ano. Rex Hauerman é um serial killer calculista e pomposo que não só visava mulheres, mas também provocava as famílias das vítimas. Os restos mortais de Megan avançaram o caso ao fornecer evidências de DNA e ligar o autor a um caso arquivado. Em 1993, isso levou o caso à conclusão. Mesmo que todas as mulheres que Rex havia escolhido como alvo não tivessem empregos considerados ideais, isso não significa que elas fossem menos humanas do que qualquer outra pessoa no planeta. Elas tinham famílias, filhos e amigos. Sim, a vida as derrubou, mas ainda tinham o carinho e cuidado de amigos e familiares. Lorraine, mãe de Megan, superou o abuso de substâncias e cuidou da neta Lily, hoje esteticista dona da empresa Layback with Lily. Lorraine faleceu em 2022 após lutar contra o câncer, e infelizmente não teve a satisfação de ver o assassino de sua filha ser capturado. Amber, Melissa, Maureen, Megan, Sandra, Jessica, Valéria, Karen, Tânia, Tatiana e Shannon eram mulheres amorosas, muito sentidas por suas famílias. Alguns familiares morreram buscando respostas, outros seguem presentes. Espero que o responsável seja punido por atacar e tirar a vida dessas mulheres. Essas são só as mulheres registradas como vítimas de Rex. Não sabemos quantas outras pessoas Rex realmente atacou. Então só podemos esperar que ele receba a sentença e punição mais severas possíveis, porque nenhuma dessas mulheres merecia o que aconteceu com elas. Um Hyundai iX 35 cinza e uma casa usada como depósito de lixo são declarados cena do crime. Mas tem algo estranho nesse carro. Primeiro, a placa está errada. Ela foi trocada. Quando os detetives olharam mais de perto o carro, eles descobriram que o logotipo da Hyundai também tinha sido trocado por um da Toyota, feito de papel. A polícia estava procurando por uma pessoa desaparecida, Phoebe Bishop, de 17 anos, e esse carro estranho era a única pista deles. Phoebe estava saindo da cidade indo para o aeroporto para pegar um voo, mas Phoebe nunca chegaria ao aeroporto e não embarcaria em seu voo. E agora começava a busca por essa mulher desaparecida. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e publico novos documentários de crimes reais semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana. Se você gosta de crimes reais clássicos, inscreva-se. É totalmente grátis e só te avisa quando posto novos casos. Phoebe Bishop, mais conhecida como Phoebe por sua mãe, Kylie Johnson, nasceu em Queensland, Austrália. Phoebe era jovem, animada, carismática e cheia de atitude, como diz sua mãe Kylie, sempre seguindo seu próprio ritmo na vida. Phoebe adorava carros, viajar e, segundo seu namorado Levi, de 18 anos, também fotografia. Tanto que Levi tinha comprado uma câmera digital para ela e ia dar de presente na próxima vez que se encontrassem. Phoebe tinha uma relação complicada com a família. Embora a gente não saiba realmente os detalhes na época desse caso, ela na verdade não morava com os pais. Foi relatado que ela não teve uma infância estável e que ela e sua irmã Kaylee trabalhavam como faxineiras. No Programa Nacional de Seguro de Incapacidade, ou o National Disability Insurance Scheme, não está confirmado se Phoebe tinha alguma deficiência ou não. Um dos requisitos para trabalhar no National Disability Insurance Scheme é ter deficiência causada por incapacidade permanente.
Mas no fim, isso não importa. Segundo Kaylee, irmã de Phoebe, ambas só buscavam um lugar para morar juntas. Mas eventualmente, Phoebe saiu da casa da família sozinha e acabou morando com 2 colegas de casa, um homem chamado James Wood e uma mulher chamada Tanika Bromley, em uma casa em Gangin. Quero destacar que Phoebe não conhecia Tanika e James pessoalmente. Na verdade, foi a mãe da Phoebe que já havia trabalhado com a Tanika. Phoebe e seus 2 colegas, antes apenas conhecidos ou até estranhos, agora moravam juntos em uma casa em Gangin. E mesmo tendo saído da casa da família, Phoebe ainda mantinha contato com a mãe e os irmãos o tempo todo. Apesar de morar com algumas pessoas que mal conhecia, Phoebe tirou o melhor da situação e, em geral, não parecia se incomodar com o arranjo. Mas esse sentimento mudaria rapidamente porque um dia, em maio de 2025 do nada, Phoebe desapareceu e nunca mais foi vista. Antes de desaparecer, Phoebe planejava encontrar seu namorado em Levis, na Austrália Ocidental. Phoebe gostava de viajar e queria explorar mais lugares fora da cidade rural de Gangin. Phoebe disse várias vezes nas redes sociais que Gangin era um lugar triste e que não pertencia ali. Ela fez as malas para voar de Bundaberg a Brisbane e depois à Austrália Ocidental. Phoebe foi vista pela última vez na manhã de 15 de maio de 2025 por volta das 8h30. Câmeras de segurança flagraram Phoebe com bagagem na Airport Drive em Bundaberg, usando regata verde e calça de moletom cinza. Você pensaria que, estando perto do aeroporto, ela teria chegado. Porém, ao checar os registros de voo, a polícia de Queensland viu que Phoebe não fez check-in para o voo à Austrália Ocidental e não foi mais vista. Phoebe, de 17 anos, foi considerada desaparecida em 18 de maio após não atender ligações nem responder mensagens da família. Os detetives logo iniciaram uma investigação de desaparecimento e analisaram os detalhes. Porque, bem, nada fazia sentido. Tudo aconteceu de repente, mesmo sendo um lugar relativamente seguro. Então toda essa situação era simplesmente bizarra. Ela estava a caminho do aeroporto, literalmente a poucos minutos de lá, mas nunca chegou ao terminal. Ela não despachou a bagagem, não pegou o cartão de embarque. Os investigadores revisaram todas as imagens de segurança do aeroporto para checar se tinham deixado passar Phoebe, mas não encontraram nenhum sinal dela. A polícia de Queensland resolveu revisar as imagens de Phoebe na Airport Drive. Foi então que descobriram mais detalhes. Phoebe foi vista sendo levada em um Hyundai Igas 35 cinza. Era o mesmo tipo de carro dos colegas de Phoebe, então presume-se que foram eles que a levaram naquele dia. Então eles decidiram fazer uma visita a eles e apenas fazer algumas perguntas de rotina. Mas quando eles chegaram naquela casa em Gangin, algo estava errado. Parecia que eles tinham entrado em imundície. Aquela casa nem parecia uma casa. Parecia um lixão improvisado. Para falar claramente, esse lugar mal era habitável. Era simplesmente nojento. A frente da casa estava cheia de lixo acumulado, aparentemente sem ser recolhido há semanas ou meses. Mal sabiam os investigadores, porém, que o interior da casa seria muito pior e ainda mais repugnante. Algo estava errado, e os detetives tinham um pressentimento muito ruim sobre tudo isso. Ao baterem na porta da casa, os policiais foram recebidos por James Wood, 34, e Tanika Bromley, 33. E eles foram bastante cooperativos com os detetives, pelo menos no começo, disseram aos investigadores. Por volta de 8h30, Tanika e James levaram Phoebe ao aeroporto e a cerca de 1 quilômetro do terminal. Phoebe recebeu uma ligação de Levi, seu namorado. De acordo com James e Tanika, Phoebe e Levi tiveram uma discussão muito acalorada, a ponto de Phoebe ficar extremamente abalada e muito nervosa. Então o casal decidiu parar o carro por um tempo, e James e Tanika saíram do carro para dar um pouco de espaço para Phoebe. James e Tanika disseram que, após 5 a 7 minutos, voltaram ao carro e ficaram chocados ao vê-lo vazio. Phoebe e sua bagagem sumiram. James e Tanika concluíram que ela foi sozinha ao aeroporto e embarcou no voo. Eles não se preocuparam em verificar como ela estava, ligar para ela ou sequer fazer o curto trajeto até o aeroporto para ver se ela estava bem. Eles simplesmente presumiram que Phoebe tinha ido embora, então voltaram para casa. Isso pareceu tão estranho para os detetives quanto para você. Quer dizer, claro, eles não eram melhores amigos, nem nada, eram apenas colegas de casa, mas Tanika e James deveriam deixá-la no aeroporto.
O mínimo era garantir que Phoebe chegasse ao terminal se achassem o carro abandonado. A polícia também achou suspeito que Phoebe não tenha sido vista chegando ao aeroporto. Se o que James e Tanika estavam dizendo fosse verdade, então Phoebe deveria ter sido vista pela segurança do aeroporto. Ou pessoas andando por aí, até flagradas por câmeras levando a bagagem dela em um táxi. Mas ela não foi, o que só deixou James e Tanika ainda mais suspeitos aos olhos da polícia. Além disso, os detetives estavam tão revoltados quanto desconfiados. Ficar naquela casa, se é que pode ser chamada assim, era impossível. Até o dono disse que o ar tinha gosto de sujeira. A cena na casa era ainda mais horrível. Pilhas de lixo, embalagens rasgadas e ração de cachorro foram encontradas espalhadas pelo chão. A casa parecia suja desde que foi alugada meses atrás. Os lençóis tinham manchas amarelas e o chão estava coberto de lixo. Os investigadores também acharam itens perturbadores, correntes, fezes e brinquedos de cachorro espalhados pela casa. Segundo o proprietário, James e Tanika alugaram a casa há 6 meses e a transformaram em um depósito de sujeira. Se alguém chama uma casa assim, você já sabe que é muito ruim. Sem surpresa, Tanika recebeu uma notificação para deixar a casa após uma inspeção recente. Até o dono ficou confuso e repugnado ao ver a casa tão ruim. Ele até questionou como o casal conseguia respirar dentro desta casa, quanto mais viver nela. Ao saírem, os detetives viram o mesmo Hyundai iX35 das imagens de segurança da estrada do aeroporto. Mas havia um problema. A placa não era a mesma. A placa podia ser vista claramente nas imagens e era 414. É duplo V3, mas agora na casa o carro tinha um número completamente diferente, 474BW8. E isso era estranho. Ainda mais perturbador e doloroso foi que, antes do desaparecimento de Phoebe, vizinhos de James e Tanika reclamaram de um forte cheiro vindo da casa. E quando a polícia foi verificar, vários cães mortos foram encontrados na propriedade. Concluiu-se que esses cães morreram de causas naturais dentro da casa, o que é simplesmente insano. Os vizinhos reclamaram do barulho das festas e dos latidos e uivos dos cães daquela casa durante a noite. Isso os deixava sempre nervosos. Também foi descoberto que Tanika e James estavam namorando, mas segundo a ex de James, ela afirmou que James disse a ela que ele e Tanika tinham terminado e que eles estavam apenas morando juntos. Toda essa situação só fica mais confusa. Mas para deixar as coisas ainda mais estranhas, James também tinha um ônibus, um grande, e ele estava estacionado na frente da casa. Ele estava tentando vender esse ônibus, mas de acordo com a ex de James, nesse momento ele estava morando no ônibus em vez de na casa. E dá pra culpar ele? Quero dizer, não tem como uma casa dessa ser segura para morar agora. Os vizinhos viam Phoebe entrar e sair, mas não sabiam que ela morava com James e Tanika. Acho que nunca viram os dois juntos, então presumiram que Phoebe morava sozinha no meio da bagunça. Até então, apesar das suspeitas, a polícia não tinha provas ou indícios para culpar James e Tanika pelo sumiço de Phoebe. E assim, o casal foi liberado e a investigação continuou. Em 23 de maio, 8 dias após iniciarem as buscas por Phoebe, os detetives examinaram várias áreas e por algum motivo focaram no Parque Nacional Goodnight Scrub. Na verdade, foram os registros telefônicos de Phoebe que os levaram até lá. Eles haviam verificado o histórico do telefone de Phoebe. E mesmo assim, Liv havia ligado para Phoebe na manhã do voo dela para a Austrália Ocidental. Depois que Phoebe desapareceu, descobriram que o telefone foi desligado manualmente. Os investigadores enviaram policiais especializados, incluindo mergulhadores, ao Parque Nacional Goodnight Scrub para buscas em terra e água. Após horas e horas de buscas, a polícia conseguiu encontrar várias evidências que provaram que esse parque era, ao que tudo indicava, o local de um crime horrível. Foram feitas várias coletas e as evidências enviadas para testes forenses para garantir. Mas estava claro desde o início que algo sombrio aconteceu aqui. Enquanto aguardavam os testes forenses, os detetives chegaram a uma conclusão interessante. A polícia de Queensland tinha certeza de que algumas das evidências no Parque Nacional Goodnight Scrub haviam sido movidas antes de os detetives chegarem para a busca. Isso era realmente estranho. Eles também vasculharam as vastas áreas com cães farejadores de cadáveres na esperança de encontrar qualquer coisa de valor que lhes desse alguma pista sobre para onde Phoebe poderia ter ido. Bem, em pouco tempo, eles encontraram algo que certamente faria o caso avançar, mas não era o que eles esperavam.
Durante as buscas no Parque Nacional, James e Tanika discutiram com a polícia. Veja, lixo, resíduos sujos e comida não comestível não eram as únicas coisas na residência deles em Dindi. Investigadores encontraram armas de fogo e munição na casa e no Hyundai iX35. Então James e Tanika acabaram sendo presos, mas foram soltos sob fiança. Nesse período, as buscas no Parque Nacional se expandiram e, em 6 de junho, detetives encontraram algo. Mas não seria nada agradável. Veja, em uma estrada secundária cercada por mata densa, perto do Parque Nacional Goodnight Scrub, a polícia descobriu restos humanos. Parecia que os restos tinham sido jogados ali sem o menor cuidado e nenhum esforço foi feito para esconder o corpo, nem sequer foi enterrado. Quando os detetives enviaram os restos para testes de DNA e receberam os resultados em 17 de junho, todos ficaram chocados. Os restos foram identificados como Phoebe Bishop, 17 anos desaparecida há menos de um mês. Os investigadores suspeitavam que os restos fossem de Phoebe, mas ninguém estava pronto para essa confirmação. Foi um momento devastador para detetives e família de Phoebe. Como o caso está em andamento, a causa da morte de Phoebe ainda não foi divulgada. Sendo sincero, isso importa? Sei que todos temos curiosidade mórbida sobre isso. Mas lembre-se, esta era uma garota de 17 anos que foi tirada de sua família, de seus amigos e de todos que a amavam. A vida dela foi arrancada deste mundo sem nenhum motivo. E isso é o que importa. Bem, a polícia já sabia que havia algo suspeito e declarou a casa bagunçada e nojenta, assim como o Hyundai iX35 como cenas de crime. Agora que encontraram o corpo de Phoebe, o caso ficou ainda mais sombrio. Já não era mais uma investigação para encontrar Phoebe viva, mas sim para identificar seus assassinos. E a polícia, assim como o público em geral, apostou nos colegas de casa muito suspeitos, James Wood e Tanika Bromley. O mais interessante é que os suspeitos do desaparecimento de Phoebe foram presos antes de encontrarem seu corpo. Tanika e James foram presos na manhã de 5 de junho, um dia antes dos restos mortais de Phoebe serem encontrados. Tanika foi presa primeiro e James, algum tempo depois. Os detetives também divulgaram imagens da câmera corporal do momento em que James foi preso, e ele estava usando um agasalho, calça e uma camisa. Os detetives informaram friamente a James que ele estava preso pelo homicídio de Phoebe Bishop. Tanika e James foram acusados cada um de uma acusação de homicídio e 2 acusações de ocultação de cadáver. Após a prisão, o caso foi ao tribunal, mas o casal não compareceu por motivos desconhecidos. Acho que eles não quiseram enfrentar as possíveis consequências de suas ações, mas realmente não sabemos. Eles devem ir para a prisão de qualquer forma, e não terem comparecido praticamente confirmou a culpa, na minha opinião. A questão é que, como o caso ainda está em andamento, a polícia obviamente está sendo bem discreta com essas informações. Mas isso não quer dizer que ficamos totalmente no escuro. Na audiência mais recente, mais informações sobre como Phoebe foi atacada vieram à tona. A polícia suspeitava que Phoebe foi atacada no Hyundai iX35 logo após ser vista na Airport Drive em 15 de maio. Não está claro o que ocorreu com ela, mas detetives disseram que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes após o crime. Após ela ser assassinada, e novamente 2 dias depois. Ele foi encontrado naquela estrada atrás do Parque Nacional Goodnight Scrub. A polícia também descobriu que o telefone de Phoebe estava carregado e online na manhã antes do ataque. Mas depois ele foi desligado manualmente e nunca mais foi ligado, sugerindo que o telefone dela provavelmente foi tirado dela antes ou durante o ataque. Mas tem mais uma coisa. Lembra do carro Hyundai com a placa trocada? Bem, descobriu-se que a placa não foi a única coisa que foi trocada. O logotipo da Hyundai na traseira foi substituído pelo da Toyota. Mas não estou falando de uma alteração profissional, como um emblema diferente. Essa parte foi engraçada porque James e Tanika acharam que tinham enganado a polícia. O logotipo da Toyota foi desenhado em um papel e colado na traseira do carro, substituindo o da Hyundai. Parecia algo feito por uma criança de pré-escola. As placas do carro também não foram trocadas, ao menos não literalmente. Tanika e James não solicitaram uma troca legítima de placa, nem roubaram uma. O veículo seguia registrado com a 414 duplo V3. Mas o casal, na verdade, usou fita isolante e tinta preta para transformar o 1, o E e o 3 em 7, B e 8. Agora, eu não sei se esses dois estavam enfrentando problemas de saúde mental ou se eles realmente eram tão ruins assim em cometer crimes.
Mas isso é quase inacreditável. Quantas acrobacias mentais esse casal fez para chegar a essa ideia brilhante? Tipo, era o plano mestre deles para despistar os detetives ou a investigação, mas obviamente não funcionou. Não há dúvida na mente de ninguém que Tanika e James são, muito provavelmente, os responsáveis e estão por trás do assassinato de Phoebe. Mas a principal pergunta é por quê? James contou ao Daily Mail que Phoebe costumava explodir de raiva e que ele já quebrou a televisão dele certa vez. Durante essa entrevista, ficou claro que esse homem tinha um ressentimento sério em relação a Phoebe. Mas lembre-se, são palavras de um homem muito interessante e possível assassino. Então, leve tudo isso com um certo ceticismo, essa história da televisão pode nunca ter acontecido e ele certamente pode estar mentindo. Você também precisa lembrar disso. James e Tanika têm a casa em condições deploráveis, com animais mortos espalhados pela propriedade. Eles possuem armas e munição sem explicação e são totalmente desconhecidos por Phoebe. De qualquer forma, os colegas de casa quase certamente participaram do assassinato de Phoebe. Além disso, a polícia afirma que tem evidências de que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes e supostamente tem provas de que James e Tanika foram os responsáveis por movê-lo. Além disso, o carro de James e Tanika foi mal disfarçado após aparecer nas câmeras de segurança. Você sabe, tudo aquilo de papel, logotipo e fita isolante na placa. Bem, acho que todos nós sabemos o que aconteceu aqui e quem é o responsável. Alegou-se também que o casal, ou um deles, provavelmente abusou de Phoebe. Porque várias testemunhas em uma loja local viram Phoebe entrar na loja alguns dias antes do seu desaparecimento e eventual assassinato. Ela parecia fraca e faminta, como se estivesse presa contra a vontade. O interessante nessas acusações é que, se Phoebe tivesse sido mantida contra a vontade. Bem, ela tinha falado com o namorado nos dias que antecederam sua morte, então por que ela não teria mencionado isso para ele? Minha única suposição é que se isso realmente aconteceu, talvez ela estivesse com tanto medo dessas pessoas. E novamente, tudo isso é apenas assumindo que os depoimentos das testemunhas oculares sejam comprovados como precisos. Mas também toda a situação entre Phoebe e a família dela é meio complicada. Quero dizer, por que uma garota de 17 anos estava morando com praticamente estranhos? Foi relatado que Phoebe teve uma infância complicada no sentido de que ela nunca teve uma figura paterna estável. A família dela sempre se mudava, então ela não permanecia muito tempo em cada escola. Por que ela não morava com a mãe ou outro parente? Essa situação é bizarra e não entendo por que ninguém esclareceu isso. Isso me parece estranho, mas talvez eu esteja exagerando. Pode ser algo simples. Ela não se dava bem com a mãe e, tendo 17 anos, só queria tentar algo novo. Mas as redes sociais da Phoebe também eram um retrato muito triste do que ela estava passando. O último vídeo da Phoebe no TikTok era sobre ter uma conversa com seu eu mais jovem. Ela disse que, quando morrer, quer que o pai ajude a baixar o caixão para deixá-la para baixo. Mais uma vez, agora eu entendo. Isso provavelmente era algum tipo de humor negro, mas havia claramente uma verdade na dor dessas palavras. Claro, não podemos decifrar exatamente o que Phoebe estava sentindo naquele momento, mas ela obviamente estava, no mínimo, triste e para baixo. A mãe de Phoebe, Kylie, ficou abalada após o desaparecimento da filha e queria respostas. Ela estava ativa nas redes sociais e em emissoras de notícias, implorando por qualquer novidade sobre o caso da Phoebe. Então, é realmente difícil dizer o que estava acontecendo na vida pessoal da Phoebe que a levou a sair de casa e morar com estranhos em um verdadeiro lixão. A isso se soma toda a discussão sobre a saúde mental da Phoebe na época do seu desaparecimento. Mesmo assim, a tia da Phoebe, Cassie Johnson, questionou o estado mental da Phoebe e o trabalho dela no National Disability Insurance Scheme. A mãe da Phoebe, Kaylee, negou abertamente todo tipo de alegação sobre a saúde mental da filha e acusou a irmã afastada de criar um circo ao fazer comentários sem provas. Ela fez uma longa digressão, dizendo que a irmã só causava confusão e criava um drama inexistente. Eu, pessoalmente, não consigo entender direito isso. É claro que a vida em casa da Phoebe provavelmente não era boa. E só esse detalhe já coloca em perspectiva talvez o motivo pelo qual ela queria sair de casa e começar sozinha, mesmo que com alguns colegas de quarto bem estranhos. Mas talvez era tudo que ela podia pagar. No fim das contas, o que importa é que Phoebe tenha justiça, e é isso que todos querem, conhecendo ou não a Phoebe pessoalmente. Em 30 de junho de 2025, ocorreu o funeral de Phoebe e seu sepultamento em Bundaberg. O funeral foi privado, com amigos e familiares reunidos para a despedida final.
Foi um dia triste para os entes queridos de Phoebe, mas usaram roupas coloridas na cerimônia, pois acreditam que era o que ela gostaria. Ela amava tudo que fosse vibrante e brilhante, e só queria ser feliz. Era alegre. Ela adorava cantar, dançar e abraçar, e seus entes queridos queriam se lembrar dela assim. Espero que o caso da Phoebe se resolva logo, quem sabe já no próximo mês. Com base no momento em que este vídeo está sendo gravado, vamos ter que esperar para ver como as coisas vão acabar. A próxima audiência no tribunal será em agosto. Se houver alguma atualização importante, vou fazer o possível para avisar aqui e postar nos comentários, mas eu só espero que as respostas apareçam. Que os responsáveis sejam punidos e que a família tenha, enfim, algum encerramento sobre o motivo e como a vida da filha foi tirada. E falando nisso, queria agradecer a alguns novos membros do canal esta semana, incluindo Lexi Dorhout, Christina R., Christy Weidman, Colleen e Joshua Froman. Se quiser mais histórias de crimes reais, veja este outro caso interessante que já cobri. Não se esqueça, camisetas de True Crime Stories no link abaixo. O vídeo inclui o nosso mais recente design, nunca é um manequim. Mas com isso, meu nome é Ty Notts. Agradeço novamente por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.